Feliz sábado, igreja. Maranata. Hoje eu não falei de propósito porque eu vi vocês falar. Vocês estão pegando o ritmo, né? Pessoal, o nosso texto bíblico chave, quando tudo que tem pertence a Deus, o sermão do nosso título, nosso sermão dessa manhã, Romanos 14:12 nos fala que assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, não dos outros. Ou seja, esse verso, Paulo já está dizendo que eu vou dar conta de mim mesmo, eu não vou dar conta da Dani. Teoricamente sim, né? Vamos dar conta, mas ali está falando de individualismo. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo, daquilo que fez ou que deixou de fazer. E o sermão dessa manhã vai nos falar muito sobre o nosso eu em relação a Deus, em relação às coisas de Deus. Esse texto nos lembra que não é uma opção espiritual, mas uma responsabilidade pessoal diante de Deus. Ninguém vai prestar contas pelo outro. Cada um de nós responderá pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. E isso me lembra, tem uma história bíblica, né, de um senhor rico, que ele foi embora, foi para longe. Mas ele deixou ali seus capatazes, as pessoas de confiança dele, para cuidar das suas coisas. Você vai fazer tal tarefa, você vai cuidar das finanças, deixou tudo lá. Esse senhor, ele voltou depois de um tempo e encontrou tudo bagunçado, desorganizado e mal administrado. E ele perguntou aos seus servos: mas por que vocês não cuidaram como eu deixei vocês para cuidar? E eles responderam: nós achamos que você demoraria mais para voltar. Eu faço uma pergunta para nós hoje. Não parece que nós estamos achando que Jesus vai demorar para voltar ainda, como igreja? Nós estávamos falando, né, Ezequiel, que o amor se esfriou, né? As pessoas não estão nem aí, e parece que esse senhor vai voltar quando tiver 90 anos. Mas a pergunta é: e se você morrer no próximo segundo? Jesus já voltou para você. Ele já voltou para você. Para quem continuar vivo, ele não voltou ainda. A gente vai ficar aguardando. Mas a sua porta da graça foi selada naquele momento. Então, por que viver uma vida desleixada espiritualmente, sendo que Jesus pode voltar para mim a qualquer segundo, a qualquer momento? Não é verdade? Essa história, ela revela um perigo espiritual real, de viver como se Deus não fosse pedir contas para nós. Mordomia não é sobre dinheiro apenas, mas é sobre fidelidade e compromisso com Deus, compromisso com a igreja. Muitos de nós aqui amamos os benefícios da igreja. Nós não temos ar, mas temos ventilador, música boa, bons sermões. Trouxemos pessoas, né, interessantes para pregar aqui, que nos abordam temas interessantes. E muitas vezes nós só queremos esses benefícios, mas não queremos sustentar a igreja. E quando eu falo sustentar, eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando de usar os nossos dons. Ezequiel tem o dom da lição. Ele está aqui devolvendo como oferta para Deus. Cada um de nós está aqui fazendo alguma coisa. Eu estou aqui porque aquela pessoinha ali foi minha professora há muitos anos atrás. Só olha assim com os olhinhos, ó. Há muitos e muitos e muitos, a long time ago, há muitos e muitos anos atrás, ela foi minha professora. Quando eu era do tamanho do Enzo. Sim, eu já fui do teu tamanho, Enzo. Foi incrível que parece. Claro, do teu tamanho. Então, a gente está muito acostumado a usar os recursos, a usufruir dos recursos, mas não devolver nada para Deus. E Deus quer que nós devolvamos para Ele. Se você tem algum dom, Ele quer que você devolva. E hoje nós não vamos falar de recursos financeiros, nós vamos falar de recursos humanos, que é a nossa maior falta, não só aqui na Igreja Bom Sucesso, mas hoje é para a Igreja Bom Sucesso, mas na Igreja Adventista como um todo. Se você for na central, tem poucas pessoas que querem trabalhar. A igreja está cheia, está bonita. Mas você conversa com os diáconos lá, a gente tem amigos diáconos, né, meu anjo? Lá eles falam: está faltando gente. O mesmo problema que uma central que tem 800 membros, nós temos aqui. Então não é um problema só do Bom Sucesso. Mas eu não sou ancião lá, eu tenho que cuidar aqui. Eu não sou diretor de mordomia lá, eu tenho que cuidar daqui. Lá é problema de outra pessoa. Não é verdade? Tempo que nos é confiado por Deus. Salmos 90, 12. Ao contrário, vocês podem pensar, quem escreveu isso não foi Davi, mas foi Moisés, tá?
Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Quando Moisés escreveu isso aqui, ele reconhece que a vida ela é um breve piscar de olhos. A vida é breve e que o tempo precisa ser vivido com propósito. Propósito diante de Deus. Porque lembra do que eu falei no começo? Nós vamos dar conta de tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E eu creio que o pior de tudo não é o que nós fizemos, mas é o que nós deixamos de fazer como membros da igreja. É nós ficarmos nessa apatia espiritual. Isso sim será o pior. Deus me cobrar, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu deixei de fazer quando eu tinha a possibilidade de fazer? Isso vai ser uma das piores cobranças, eu creio, do que tudo que você fez. Uma vez conversando com o pastor, eu falei com o pastor assim, o nosso pastor Júlio, né? Pastor, eu estou com, sei lá, 5, 7 cargos aqui, eu queria entregar alguns porque não tem, pastor, eu não consigo fazer. E ele falou uma frase para mim que foi muito importante. O pouco que tu fizer nesses cargos é melhor do que não ter ninguém fazendo nada. Você já parou para pensar nisso? O pouco que você fizer no seu cargo, o pouco, você não vai fazer perfeito porque você está acumulado, mas o pouco que você fizer será melhor do que ninguém ter feito nada. Parem para pensar. É uma frase que motiva a gente, apesar de ela ter um impacto, né, de que eu estou fazendo pouco. Mas também nós somos limitados e é difícil fazer mais. Aqui, nós vemos nesse contexto desse verso que nós lemos aqui, que muitos dizem amar a Deus, mas não tem tempo para Ele, para a igreja ou para servir. Como eu orei agora há pouco, Jesus Cristo foi serviço. Ele trabalhou o tempo todo. Como é que eu posso me dizer cristão, ou seja, imitador de Cristo, se eu não quero trabalhar para Ele? Eu quero apenas me sentar no banco, relaxar, ouvir a mensagem, ouvir a posição, aprender e ficar para mim. É como uma pessoa que só come e não faz exercício nenhum. Em pouco tempo ela vai estar com 300 quilos, porque ela não está gastando essa energia. E é assim que nós estamos ficando espiritualmente, gordos espirituais, com 300 quilos espirituais. Não estamos distribuindo de volta isso, gastando essa energia. O tempo é gasto com distrações, mas negado à obra do Senhor. Mordomia do tempo é decidir que Deus não ficará com as sobras da nossa agenda, mas com a prioridade dela. Nós vimos agora no Nova Igreja sobre as primícias, né? Primícias, meus irmãos, é você dar aquilo que é o primeiro. No antigo Israel, as primícias elas tinham muito a ver com a plantação, porque lá o dízimo deles era plantações. Se eu estiver falando errado, o professor me corrige. Então vamos dizer que eu plantava cevada, trigo. A primeira colheita eu já tirava o dízimo. Eram as primícias. É aquilo que eu já devolvia para o Senhor. Eu não devolvia do que sobrava. Eu devolvia das primícias, do primeiro que eu colhesse. Isso é do Senhor. Se eu fosse um fazendeiro, os primeiros gados mais saudáveis eram os primeiros que eu ia dar, os primeiros filhotes. Assim é com o nosso tempo. Será que eu estou dando o resto de tempo que me sobra, porque primeiro eu trabalho, é necessário, primeiro eu faço as minhas coisas particulares, olho para o meu umbigo, e depois eu vejo se eu tenho tempo para servir a Deus? Deus vai nos cobrar disso. E é disso que nós estamos falando nessa manhã. O sermão é curto, é objetivo e é para nós como igreja local. O segundo ponto, talentos, dons e a serviço do reino. O próximo texto bíblico, 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus. Por que eu marquei ali e grifei administrando? Porque primeiro, você não é dono dos seus dons. Eu não sou dono dessa minha fala. Eu não sou dono de quando eu venho aqui cantar. Deus é o dono. Eu sou um mordomo, um administrador, um gerente apenas. O que o gerente de uma empresa faz? O Ezequiel trabalha no colégio dentista, ele tem alguém que está acima dele, lá, um coordenador. É como um gerente, certo? O que o gerente faz? O que o coordenador faz? A palavra diz tudo, né? Sim. Então, o coordenador vai lá, você também trabalha numa empresa, né? Tem um gerente em cima de ti, né? O gerente gerencia, não. E a mulher? E a mulher, não tem problema.
E o gerente, a tua gerente não diz assim para ti, ó, Eduardo, hoje tu vai fazer essa peça, o fulaninho vai fazer esse tipo de peça, e o ciclaninho vai fazer outra peça. Ela coordena. Mas ela não é dona das funções. Vocês não são donos dos seus narizes no toda a empresa. Não é verdade? Assim funcionam os dons de Deus. Eu não sou dono deles. Essa minha fala, essa minha voz, não é minha, foi dada por Deus. O ar que eu estou respirando não é meu. Ah, eu faço o que eu quero, meu corpo e minhas regras. Não. Nós sabemos que o corpo é templo do Espírito Santo e não é meu. Ele é um templo do Espírito Santo. A gente vai ler esse verso logo em seguida. Ali, nesse contexto, Pedro ensina que os dons espirituais não são para minha exaltação pessoal, mas eles são para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Há pessoas talentosas sentadas em nossos bancos, mas matando seus dons pela ferrugem, criticando quem está servindo, mas não se envolvendo. Talento enterrado se transforma em culpa espiritual. Deus não nos deu dons para assistir, mas para você e eu ser filhos, à causa dele e ao próximo. Dons são para serviço. Também são para o trabalho de informática, para ter sustento, mas para devolver a Ele como oferta ao Senhor, para devolver a Ele como algo que Ele te deu. Então eu entrego primeiramente a Ele. Tesouros, recursos que revelam o nosso coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde nós temos colocado o nosso coração? Onde nós temos colocado nossos tesouros? Deus vai perguntar para você um dia: o que foi que você fez com o tempo que eu te dei, com o tesouro que eu te dei, com os talentos que eu te dei? Ele vai perguntar isso para nós. Jesus confronta a hipocrisia religiosa e nos ensina que o uso dos recursos revela prioridades espirituais. Vocês sabiam que quando uma pessoa começa a ficar fria com a igreja, ela começa a não acreditar mais na igreja, sabe qual é a primeira coisa que a pessoa começa a fazer? Alguém arrisca? Alguém arrisca? Não? Não. Criticar vem também junto, mas a primeira coisa que uma pessoa começa a fazer quando não concorda mais com a igreja, quando está mais, sabe, se esfriando no relacionamento, é parar de devolver dízimos e ofertas. Sabiam disso? É uma estatística da nossa igreja. É a primeira coisa que a pessoa começa a fazer. Isso já revela que ela está com o coração frio em relação a Deus, em relação à igreja. Muitos confiam em Deus para a sua salvação, mas não confiam em Deus para a sua provisão. O mesmo Deus que morreu na cruz e que disse que eu posso ser salvo através dele, é o mesmo que vai te sustentar, é o mesmo que diz que contou todos os fios de cabelo da tua cabeça, que não deixa as aves do céu ficarem sem comida. É o mesmo Deus que te sustenta. Esse é o nosso Deus. Contribuir é um ato de fé e de lealdade. Não se trata do valor, mas se trata de obediência. Quem não sustenta a obra de Deus, muitas vezes sustenta apenas seus próprios interesses. Como o verso fala, para onde está, porque onde está o teu tesouro, aí também estará teu coração. O teu tesouro pode ser qualquer coisa. Pode ser um carro, pode ser celular, pode ser uma viagem, pode ser qualquer coisa. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso tesouro? Eles estão interligados e nós devemos prestar atenção nisso. Templo, corpo e igreja como lugar santo. O próximo verso nos fala o seguinte, 1 Coríntios 3,16: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em vocês? Nós não somos donos nem mesmo deste corpo de barro que temos. Nós somos administradores, gerentes dele. E como gerente, ele também tem alguém acima dele que vai cobrar ele. No nosso caso, como mordomos, gerentes deste corpo, quem vai nos cobrar é o próprio Deus. E que resposta que eu vou dar para ele quando ele me perguntar o que você fez com os 80 anos de vida que eu te dei? Ou com, eu conheci a Cristo com 40, com os 40 anos de vida que eu te dei, aposto que conhecer, porque ele vai perdoar a ignorância. Mas a partir de hoje não somos mais ignorantes. Ele vai perdoar quem gastou a sua vida, o seu corpo, o tempo do Espírito Santo, de forma errônea, ignorante. Como nós estávamos falando ali agora há pouco, né?
na lição da Ezequiel, que o filho do pastor lá trouxe para a mulher do Jó. O que ela fez ali antes de conhecer a Deus, mas depois que ela conheceu a Deus, vai ser cobrado. Isso vai ser cobrado. Não vai ser mais tomado por inocente. Esse verso nos fala o seguinte: Paulo nos alerta que desonrar o corpo e dividir a comunidade é profanar o templo de Deus. A mordomia do templo envolve o cuidado com o corpo, respeito à igreja e o compromisso com a comunhão. Crítica, fofoca, desunião ferem o corpo de Cristo. Aqui eu estou falando do corpo em dois sentidos: o meu corpo e o corpo de Cristo, porque Cristo usou o corpo como exemplo justamente por isso, porque nós somos parecidos. Ele é o cabeça e nós somos os membros do corpo. Não há verdadeira espiritualidade sem harmonia com a igreja. Eu só posso ter harmonia quando eu estou bem com Deus, a minha comunhão com Deus, mas eu também estou bem com meus irmãos. Porque se eu não estiver bem com meus irmãos, eu não vou ter comunhão com Deus também. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Quem é o pai da mentira? Viram como toda a Bíblia se liga em todos os pontos? E a pergunta que fica para esse ano de 2006, qual é o nosso confronto? Nosso confronto espiritual. Porque mordomia não é um tema confortável, porque ela revela se nós somos donos ou administradores dos dons. Deus não aceita uma fé que canta, mas ela não serve. Deus não aceita uma fé que frequenta, mas não se compromete, não se envolve. Uma fé que recebe, mas também não devolve. Quem não se envolve com a missão, quando eu falo missão, eu falo essa igreja aqui, acaba vivendo uma fé rasa e estéril, desconectada com o propósito de Deus, com o propósito espiritual. Vamos falar um pouco aqui da nossa igreja. Como eu estava mencionando na lição, alguns não estavam. Graças ao bom Deus, esse ano nós estamos entrando com um caixa financeiro no positivo. Mas sabe qual é o problema? Apesar do caixa no positivo, meus irmãos, é que nós estamos carentes de pessoas, nós estamos pobres de mãos ajudadoras. Eu estava falando com os líderes, tanto dos bravadores quanto dos aventureiros, e provavelmente esse ano nós não teremos os bravadores e aventureiros. Sabe por quê? Não é porque falta recurso financeiro, não é porque falta dinheiro para investir no material que os bravadores, que os aventureiros usam. É porque falta RH, recurso humano. Faltam pessoas comprometidas em ajudar, em vir aqui, em estar aqui. Às vezes nós temos mais compromisso com a nossa cama e ficar sábado à tarde descansando. Não está errado quando eu não tenho outro compromisso. Não posso subir panfleto quando estiver chovendo, mas eu posso servir de alguma outra forma, de algum outro jeito. Esse ano, como eu falei, nós não vamos ter provavelmente, porque faltam pessoas que se envolvam com as necessidades da igreja, da Bom Sucesso, que usem seus dons para ficar não só num banco sentado enferrujando, mas que usem seus dons para avançar a obra de Deus. E aqui vai um relato meu e da liderança, que nós, nesses últimos anos, conversando com alguns da liderança, nós trouxemos muita coisa para essa igreja. Nós trouxemos Coral da São Jerônimo, Coral de Niterói, músicos, o presidente pastor Apolo, que é o nosso presidente da associação, nessa igrejinha simples, pequenininha, eu trouxe 2 vezes. 2 vezes, meus irmãos. E vocês sabem como a agenda do pastor, que é presidente da associação, é lotada. Tanto que eu convidei ele no começo do ano para ele vir aqui em outubro do ano passado, porque a agenda dele é comprometida. Pregadores de alto nível, outros pastores, músicos. E o que nós, como igreja, deveríamos fazer? Nós deveríamos prestigiar e encher esses bancos. Hoje, o segundo sábado do ano de janeiro de 2006, dia 10, ok, a igreja está mais vazia porque realmente as pessoas estão de férias. Eu mesmo e a Dani estávamos de férias sábado passado, na casa da Rose, do Clayton, do Marco, sabe? Mas nos outros dias do ano, quando a gente trouxe o coral de Niterói, não sei se o Ezequiel estava aqui ou quem estava, vocês lembram quando o coral de Niterói levantou e veio aqui cantar? É um coral com 60 vozes. Eu vi na igreja uma meia dúzia de irmãos nossos aqui. Quando se levantou
era só o coral que se levantou. A igreja cheia era o coral. Tinha apenas meia dúzia de irmãos. Onde estavam as outras pessoas? Sendo que nós temos 60 membros registrados na secretaria. Pelo menos 60 membros, né? Isso. Ok que alguns são idosos, o irmão convertido, o velho, outras pessoas são mais idosas, não podem estar vindo aqui. Mas a questão jovem, dos que estão ali, onde é que eles estão? Estão fazendo o que no sábado de manhã? Se estiver numa outra igreja, tudo bem. Mas quando se levantou um coral que a gente correu atrás, eu corri quase um ano atrás desse coral para conseguir trazer, através de uma amiga nossa do AMM, lutei para trazer, quando eu trouxe, consegui, marquei, firmei data com eles, nós começamos a divulgar, anunciar, não é porque não sabia, não é por ignorância. E daí a gente, como líder, vem para cá, se esforça para fazer isso, fizemos junto a panela, e a gente vê que quando se levanta o coral, tinha 1, 2, 3, poucas pessoas. Isso para um líder é desanimador. Isso faz um líder desistir. Isso mata uma liderança. Não ter pessoas para ajudar os gravadores mata a liderança do Clayton. Não ter pessoas para participar da missão aqui com o Ezequiel mata a liderança do Ezequiel. Não ter pessoas para participar dessa igreja mata a minha liderança e dos outros anciões que estão aqui nesta igreja. Porque isso desanima. Sabe? Muitos líderes desta igreja não vão ficar aqui para sempre, justamente talvez por isso. Porque nós não temos uma igreja que participa. Nós temos uma igreja que só quer sentar no banco quando vem para apreciar. E isso é complicado, meus irmãos. É um assunto duro, é difícil, mas está na Bíblia. Os últimos dias seriam assim. O amor de muitos esfriaria. O amor de muitos pela igreja esfriaria. Quando um líder faz um programa, traz alguém aqui, né? Não porque essa pessoa seja o bambambam, não porque o presidente, nosso pastor Apolo, é o cara, porque ele é um servo de Deus e é uma pessoa que sabe falar diferente de nós, irmãos leigos. Os anciões aqui são leigos. Ele é um pastor estudado, ele vai trazer a mensagem bíblica de uma forma muito melhor aplicada para nós. E aí se levantam na igreja 4, 5, 6 pessoas. A igreja está vazia no dia que o pastor Apolo esteve aqui em outubro, que eu acho que foi o segundo sábado da mordomia. A igreja tinha poucas pessoas. Eu lembro porque eu que me envolvi com esse programa. Então eu lembro. Onde está a igreja da Bom Sucesso? Isso é desanimador, meus irmãos. E como eu disse, isso é tão desanimador que talvez alguns líderes não fiquem aqui por muito tempo. Porque isso é uma forma de corroer aquilo que foi feito com entusiasmo, com alegria. Não, nós vamos trazer tal coral, tal pregador, ele prega muito bem, a gente vai entender a mensagem melhor ainda. Não exaltando o ser humano, porque existem pessoas que pregam muito melhor do que eu, muito melhor. Eu sei que eu não sou um bom pregador, eu sou um pregador mediano, e eu estou contente com isso, porque eu posso pregar ainda assim. Mas quando a gente traz alguém de alto nível, é para que essa igreja esteja cheia, para ela sair também cheia do Espírito Santo de Deus. Como hoje a gente quer que essa igreja saia cheia do Espírito Santo de Deus. Saia daqui com seus votos renovada, compromisso renovado na palavra do Senhor. Que não saia daqui fraca. E hoje, eu chamo vocês, hoje Deus tem um chamado espiritual para cada um de nós. A pergunta não é se temos pouco ou muito, mas se estamos sendo fiéis e devolvendo a Ele os nossos dons. Muito mais do que você colocar aqui na salva, aqui na casinha, o dinheiro, a oferta, o dízimo, muito mais do que isso. Deus quer o teu coração. Ele quer o teu trabalho, o teu esforço. Os valores financeiros também são parte do teu esforço. Tu trabalhou por isso que Ele pede. Mas muito mais do que isso. Lembra que a Bíblia fala: não quero mais sacrifícios, eu quero misericórdia, quero coração sincero. Deus quer você trabalhando por essa igreja. As outras igrejas que estão passando por essa situação, eu não posso fazer nada por elas, a não ser orar. Mas por esta eu posso fazer. Eu posso dar uma puxadinha de orelha, como a irmã Isolete muitas vezes puxou a minha orelha. Se ela não tivesse puxado a minha orelha, eu estaria aqui? Provavelmente não. Como uma irmã uma vez falou para minha esposa, a Dani, falou bem assim, né? Eu achei que o Olisque
ou ia ser traficante, ou ia... Ele andar não era muito bom, eu ia ser não sei o quê, né? A irmã falou que ele ia andar no mau caminho. Entendeu? E de todos aqueles jovens que estavam juntos na mesma época aqui, quantos estão na igreja? Poucos, né, irmã Zolete? A irmã Zolete fez bem assim, poucos. Eu e mais talvez 2 ou 3. A maioria da mesma época, irmã Zolete, não está na igreja mais. Mas achavam que eu não estaria. Então eu agradeço o puxão de orelha que a irmã Zolete me deu. O puxão de orelha não é para você se sentir magoadinho. O isso que falou duro lá. Não. É para você entender que Deus precisa de ti. Na verdade, não precisa de nenhum de nós. Mas Ele, por amor, precisa de nós. Ele precisa da sua ajuda. É que você faça com que o Evangelho avance. Então, tempo, talentos, tesouros e tempo não nos pertencem. Eles são dons de Deus que foram confiados para nós gerenciarmos. E esse hoje é o momento, meus irmãos, de arrependimento, de alinhar o teu coração ao coração de Cristo, de parar de ser apenas um mero observador nesta igreja e começar a participar, de sair da crítica para entrar no compromisso. A obra de Deus, ela avança com pessoas dispostas a administrar aquilo que receberam de forma fiel. Deus quer que você volte para Ele, administrando seus dons, seus talentos de forma fiel. De que lado você estará quando tiver de prestar contas a Deus, meus irmãos? De que lado? Dos que vão dar desculpas? Ou dos que vão dizer, Senhor, aqui todos os dons, talentos que tu me entregou, eu os multipliquei, como na parábola dos talentos. Até aquele que tinha 1 talento, se ele tivesse colocado no banco para render juros, ele não devolveria 1, ele devolveria 1 e alguma coisa por cento. Tanto que Jesus fala, seria melhor ter colocado no banco para render juros. Mas os outros todos multiplicaram. E eu sei com certeza que cada um de vocês tem dons. E eu garanto que talvez não é um só, mas tem mais de um. E o que você está fazendo com ele? Enferrujando, enterrando, guardando na terra? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos hoje, essa reflexão. E que hoje seja o dia de você dizer, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Ti e a Ti eu vou devolver. E com esse espírito que nós possamos se levantar em fé, para cantar um hino inteiramente fiel ao som do louvor que temos em pé. E que a gente medite nas letras desse hino para sermos inteiramente fiéis.